Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao terceiro domingo da Páscoa. Eu convido você agora para ler comigo a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Peça a sua oração aí embaixo. Se inscreva no canal, curta. Eu quero rezar com você. Somos convidados a ler a palavra de Deus, pedir a Ele a sua graça santíssima, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Peçamos a Deus essa graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao Teu louvor e ao Teu servir. Minha leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14, verso 22 ao 33. No dia de Pentecoste, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 15:16. Vós me ensinai vossos caminhos para a vida, junto a vós, felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga o Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais o vosso caminho, para a vida junto a vós, felicidade sem limite. A segunda leitura está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 17 ao 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um de nós, de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa graça neste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil herdada por vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles,
chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fique conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Que leitura belíssima, meu irmão, minha irmã. Hoje, o itinerário proposto pela liturgia durante esses 50 dias, esperando o Pentecoste, a igreja faz uma separação. Na primeira fase, a igreja diz que é relacionada à oitava da Páscoa. O centro é o anúncio que Cristo não está mais no sepulcro, ele ressuscitou. A segunda fase dessa liturgia, até chegar a Pentecoste, vai do terceiro domingo, que é hoje, até o quinto domingo. O evangelista vai nos apresentar os fundamentos desafiadores para que eu e você e toda a comunidade nós possamos ressuscitar nossa fé pelo testemunho dos profetas. E a terceira fase é o sexto domingo e o domingo da Ascensão, que é a preparação imediata desse tempo pascal para a festa de Pentecoste, para a descida do Espírito Santo. Fiquemos bem atentos às leituras e façamos essa vivência dessas perícopes ao longo desses domingos, vá fazendo memória do primeiro domingo, do segundo domingo, hoje, o terceiro domingo, e vá fazendo a memória para que no dia de Pentecostes você possa com Cristo ressuscitar. Hoje em Emaús, no terceiro domingo, nós somos chamados a fazer essa preparação inclusiva. Vamos vendo Jesus aparecendo, se manifestando
a 2 discípulos que caminhavam muito tristes, porque Jesus tinha morrido. A primeira carta de São Pedro, ele faz no capítulo 1, ele faz uma grande exortação para que eu e você possamos estar na comunidade. Quantas pessoas acham que é sozinha, na sua casa, no seu quarto, que precisam rezar? Pedro fala, vamos para a comunidade. Jesus se encontra com os discípulos na comunidade. Jesus ia para a comunidade, porque eu e você, nós não vamos para a comunidade. Então Pedro pede para que assumamos o nosso discipulado como estilo de vida. Nós somos resgatados de toda a futilidade herdada pelos nossos pais, pelos nossos avós, não por meio de coisas perecíveis, nem pelo ouro, nem pela prata. Não. Somos resgatados, meu irmão, minha irmã, pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, da cidade de Nazaré. Em Lucas 24, ele conta para a gente que 2 discípulos daquela comunidade tinham ido para Emaús. Ficava distante mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Também nós, muitas vezes, quando temos uma decepção, nós nos distanciamos. A tristeza, a falta de perseverança nos deixa sem percepção, nos deixa cego, nos afasta do Deus que nos ama, o Deus que está sempre de braços abertos. Na mente deles, Jesus não era para morrer. Então a tristeza bate em seu coração. Eles esperavam uma coisa, mas Jesus nunca falou o que eles esperavam. Jesus falou para eles que tinha que ter muita renúncia, tinha que ter muito desapego, tinha que ter muito amor, tinha que adorar o Pai, ter tempo para Deus. Jesus parava pela manhã, à madrugada ia para o monte falar com Deus. Ao voltar das suas missões, ele voltava e subiu ao monte para agradecer a Deus tudo o que aconteceu naquele dia. Jesus falava da palavra que os profetas tinham escrito e deixado para que nós vivêssemos. Ele não falou que não ia morrer. Ele, pelo contrário, disse 3 vezes: eu vou morrer e é morte de cruz. Mas quando a gente está com o ouvido tapado, a gente não escuta a verdade, escuta só o que a gente quer. Cada um de nós faz uma resposta para as nossas vidas. Nossas mentes muitas vezes ficam fechadas. Só imagina, só fica pensando na frustração, na decepção e na tristeza que ocorreu daquele fato. A vida não pode ser assim. Eu sei que foi muito errado, é muito doloroso saber que um homem bom, que só fez portentos, milagres, prodígios, morrer de uma forma maldita. Quantas vezes nós também não rezamos pelo 7º dia de alguém que amamos, de um ano. Assim, o pessoal fala assim: mas fulano, seu pai já morreu já faz 11 anos. Para você, faz 11 anos, mas para mim, parece que foi ontem. Isso é o amor. O amor faz com que nós possamos parar e conversar com o amado que é Jesus. Olha só, Jesus pergunta aos discípulos de Emaús: o que vocês vão conversando pelo caminho? Pergunta a mim e a você também. O que é que você conversa no meio do caminho? Por que está tão triste? Eu estou aqui junto de você. Você não está vendo, não? Olha só, a essência da ressurreição é a vida plena. Não se morre mais. A gente, Jesus aparece e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não fique remoendo conversas velhas, fatos velhos. É a palavra que me prepara e prepara você, meu irmão, minha irmã, e nos anima para comungarmos. Antes da comunhão eucarística, vem a palavra de Deus. É ela quem faz arder o meu coração. É ela quem vai arder os meus ouvidos, a minha mente, todo o meu ser. Ela. E
quando a palavra arde e entra dentro de mim, estou preparado para comer o corpo de Cristo, a Eucaristia. A igreja faz todos, na hora que comunga, ressuscitar a sua fé em Cristo nosso Senhor. Pedro hoje fez uma confirmação na segunda leitura. Pedro veio na primeira leitura, veio hoje também na segunda. E Pedro fala da morte de Jesus, do seu sofrimento e da sua ressurreição prometida, planificada pelo Pai. Jesus, ele gasta tempo comigo e com você. Veja os discípulos de Emaús. Jesus foi até eles que estavam sem esperança. Ele vem também a mim e a você, que muitas vezes estamos tristes, magoados, maltratados, perdidos pelo caminho. A nossa vida é um caminho. Agora, o que você vai colocar nessa estrada? Com quem você vai caminhar? O sacramento da igreja é esse resgate, é esse toque de Jesus na minha e na sua vida. É aí, nesse momento do seu batismo, que Deus manda para você o Espírito Santo. Você agora é imagem e semelhança de Deus e guarda no seu coração o Espírito Santo. Por isso, eu tenho que dizer todo dia, Senhor, fica comigo, Senhor, é tarde, a noite chegou, estou sozinho, preciso de você. Peçamos a Deus essa graça, a graça de que nós possamos ressuscitar a nossa fé em Jesus e fazer desta vida, todos os dias, como nos orienta Santo Inácio de Loyola, essa experiência com uma pessoa que tem um nome, Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado, que possamos testemunhar na nossa casa, na nossa comunidade, com a nossa presença, que Jesus ressuscitou. Aleluia. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.